Boa tarde, que bom ter a sua companhia hoje. Começando a semana, nessa segunda-feira, dia 31 de agosto. Estamos fechando o mês, não é? Mas estamos com muita coisa boa nesse programa hoje. Eu falo ao vivo para todo o Brasil, via satélite, também canal digital aberto para 1.374 cidades. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Eu falo aqui de Curitiba, que é a cidade sede da rede Evangelizar de televisão. E hoje nós temos 3 convidados, está muito especial esse programa de hoje. Veja só os destaques. O meu primeiro convidado, eu vou conversar com o Dr. Matheus Boaventura de Oliveira. Ele é médico neurologista do Hospital de Clínicas de São Paulo e Hospital Sírio-Libanês. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Aqui no estúdio, o meu convidado é o advogado James Marins. Ele é presidente e cofundador do Instituto Legado. Vamos conversar sobre empreendedorismo social. Eu também vou conversar com Benjamin Batista da Cunha. Ele é naturoterapeuta e vai dar dicas de como higienizar alguns alimentos e falar de como que algumas frutas podem fazer bem para a sua saúde. Na nossa culinária, nós temos uma deliciosa receita de bolo de pote de brigadeiro que você pode até fazer para vender. A Vida em Foco está começando. Hoje eu vou começar conversando com o Dr. Matheus Boaventura de Oliveira. Ele fala com a gente direto de São Paulo. Nós vamos fazer aqui uma videoconferência para falar justamente sobre esclerose múltipla. O Dr. Matheus é médico neurologista pelo Hospital de Clínicas de São Paulo e Hospital Sírio-Libanês e fellow clínico e pesquisa em esclerose múltipla em Barcelona. Seja bem-vindo, Dr. Matheus, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa Muito obrigado tarde. pelo convite. Imagina. No programa aí TV em Foco, Vida em Foco da TV Evangelizar. Um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e relevante para nós. Com certeza. Doutor Matheus, sabe, eu queria introduzir o assunto, porque quando eu vi esse tema esclerose múltipla, eu lembrei de uma história pessoal minha até. Porque um amigo, eu conheci ele durante a minha vida profissional, uma pessoa que eu admiro muito, e ele inspirou toda a equipe que ele liderava através da história dele com a esclerose múltipla. E eu lembro que no final, assim, da minha convivência ali com ele, ele estava já em cadeira de rodas. Então, eu queria, assim, que primeiro você desse uma visão geral do que é essa doença, né? Ontem, inclusive, dia 30 de agosto, foi o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, né? Isso, perfeitamente. Ontem foi o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. Então, vamos começar falando sobre o que é a esclerose múltipla. É uma doença autoimune, tá? Isso quer dizer que o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele se confunde e nosso próprio corpo passa a agredir o nosso sistema nervoso central. E apesar do nome esclerose múltipla, que pode soar de maneira automática o entendimento de perda de capacidades intelectuais ou entendimento de uma doença de idosos, ela é uma doença de pacientes jovens, entre 20 e 40 anos de idade, tá? Ela é muito mais frequente em mulheres do que em homens, cerca de 70% dos pacientes são mulheres. Ele acomete basicamente o sistema nervoso central, como vocês estão vendo aí nesse vídeo, que é composto do nosso cérebro, nossa medula espinhal e nosso nervo óptico. Existem alguns fatores de risco, né, que podem predispor um paciente que já tem uma susceptibilidade genética a desenvolver a esclerose múltipla, que seriam basicamente o hábito de tabagismo, obesidade, infecção por alguns vírus, como o Epstein-Barr, e a baixa da vitamina D. Nossa. E como eu falei, ela é uma doença autoimune. Desculpa. Não, pode falar. E como eu falei, ela é uma doença autoimune e o principal alvo dentro do sistema nervoso central se chama bainha de mielina, né? E o que é a bainha de mielina? Ela é basicamente um material adiposo, um material gorduroso microscópico, que é como se estivesse revestindo ali os fios dos nossos neurônios, e ela facilita a passagem da mensagem elétrica.
Então isso faz com que a gente tenha uma força muscular normal, uma coordenação normal, uma visão normal, que a gente ande normalmente. E em 85% dos casos, a doença se manifesta através de surtos. São sintomas que acontecem de uma maneira que a gente chama subaguda, em torno de dias, que vão piorando e depois existe uma recuperação. Então, por isso, ela se chama remitente recorrente. E isso é uma manifestação aí curiosa da doença, né? Que ela vem, por exemplo, na baixa de uma visão que se recupera, um formigamento e uma dormência que se recupera. E os pacientes, eles têm aí uma frequência de ir a oftalmologistas, ortopedistas, cirurgiões vasculares, por pensar que aquele problema na perna ou na visão tem uma outra origem. E, infelizmente, às vezes a gente tem um diagnóstico tardio. Mas é basicamente uma doença aí autoimune inflamatória e que tem também um componente degenerativo nisso, né, como uma soma. E a gente ainda tem uma segunda forma da doença, que é a forma progressiva, onde a gente tem aí uma progressão lenta aí da doença. Então a esclerose múltipla seria mais ou menos isso, uma doença autoimune de paciente jovem, 20 a 40 anos de idade, muito mais frequente em mulher do que em homem. A gente pode estar falando aí também um pouquinho da importância e epidemiologia aqui no Brasil. Doutor Matheus, e não sei se está errada a minha interpretação, ela é uma doença que ela pode ser combatida ou uma vez que ela progride, ela vai avançando até um ápice de repente, não sei? Perfeito. Como você citou como o exemplo do seu amigo que você presenciou e que ele foi para a cadeira de rodas, até o ano de 1993 a gente não tinha nenhuma terapia aprovada para esclerose múltipla. E olha que interessante, hoje, depois de 27 anos, a gente já tem mais de 10 terapias para frear a progressão da doença. Então, hoje, em 2020, se um paciente é diagnosticado de maneira precoce, a gente institui um tratamento precoce, a gente consegue evitar essa incapacidade e fornecer qualidade de vida para o paciente. No Brasil, só aqui a gente tem mais de 40 mil pessoas com esse diagnóstico, isso é subestimado. E no mundo a gente tem cerca de 2 milhões e 500 mil pacientes diagnosticados com a doença. Então é uma patologia bastante relevante e ela chega a ser a segunda causa de incapacidade não traumática em jovem. Ou seja, se você vê um jovem de 30 anos incapacitado, a primeira causa vai ser trauma-acidente, a segunda vai ser esclerose múltipla. Então, epidemiologicamente, isso é muito relevante. Doutor Matheus, e com relação à prevenção, e acho que tem a ver com o diagnóstico, né? A gente tem hoje alguma tecnologia que permita um diagnóstico mais antecipado, né? Para que a gente tenha uma menor evolução, ou como você mencionou, quanto mais precoce pega a doença, melhor, né? Com as terapias que temos hoje. Perfeito, Carol. Em relação a uma prevenção primária, ou seja, antes do aparecimento de um primeiro sintoma, nós não temos esse tipo de recomendação, não existe, por exemplo, fazer ressonância de maneira não selecionada para pacientes para pesquisar a presença de lesões, porque é através dela, da ressonância, que a gente encontra. A gente não tem esse tipo de recomendação, mas o que a gente tem é reconhecer precocemente qualquer sintoma, qualquer disfunção neurológica nova que dure mais de 24 horas, como perda de visão, formigamento, dormência, perda de força muscular, desequilíbrio, com reconhecimento precoce e muito sensível e específico pelo neurologista. Aí sim, a gente tem uma prevenção que a gente chama de secundária de novos surtos ou de incapacidade no futuro. Então o prazo aí é 24 horas com um desses sintomas de formigamento, perda da visão, aí que é indicado procurar uma ressonância. Exato, procurar uma ajuda profissional. Então, se você tem, eu vou dar um exemplo aqui de um surto que é muito típico. Então, a perda, né, da acuidade visual em um olho, com uma dor à movimentação ocular, quando a gente mexe os olhos e tem, né, uma dor. A perda de visão de cores, isso tudo em um olho se chama inflamação do nervo óptico, né? Uma inflamação aqui do nervo que traz a sensibilidade visual. E essas manchas da esclerose múltipla, elas podem acontecer em qualquer lugar, no nervo óptico, no cérebro e na medula. Então, se esse sintoma de perda visual, com dor atrás dos olhos,
dura mais de 24 horas, um oftalmologista ou um neurologista ele deve saber e reconhecer que uma das possibilidades por trás é a esclerose múltipla e solicitar uma ressonância, passando aí por esse processo de suspeita clínica, identificação diagnóstica e aí todo o processo diagnóstico envolvido. Entendi. Nossa, muito obrigada, doutor Matheus. Acho que ficando atento aí aos sintomas, sim, claro que o profissional, né, ele vai sempre estar atento, mas eu acho que a gente também tem que ter essa noção, né? Porque sim, às vezes a gente está sentindo. Com certeza. Com certeza. E consegue orientar melhor. Infelizmente, alguns pacientes podem ter sintomas e não procurar o profissional. Então, é bom estar atento e o próprio paciente também ajudar a gente a reconhecer. Você tem toda a razão, Carol. Muito obrigada, doutor Matheus. Obrigado a você. Você vai ver aí na sua tela, o Instagram do Dr. Matheus é Dr. Matheus Boaventura, onde ele fala de esclerose múltipla e outros assuntos, né, Dr. Matheus? E agradeço muito a tua participação, viu? Quer deixar um recado final? Obrigado a você e toda a equipe pelo convite. Convido vocês a visitar minha página aí no Instagram e também o meu canal no YouTube, Dr. Matheus Boaventura, onde eu falo sobre esclerose múltipla e outras doenças neurológicas autoimunes. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, um abraço. Você vai ver agora que algumas iniciativas bem simples estão ajudando condomínios a preservar o meio ambiente e ainda economizar dinheiro. Vamos ver. Muito se fala da importância da sustentabilidade e como ela pode ajudar na preservação do meio ambiente. Pequenas e grandes empresas já trabalham com projetos sustentáveis. Nas casas, a separação do lixo, a manutenção de uma composteira ou mesmo o cultivo de hortaliças são exemplos de iniciativas simples. Para os condomínios residenciais, o desafio é implementar projetos para que essas construções também se tornem sustentáveis. Esse prédio que fica em Curitiba é um exemplo. Aqui, algumas medidas que reduziram os custos para os moradores também beneficiam a natureza. Uma delas é a coleta seletiva do lixo por uma empresa terceirizada. De acordo com o síndico, a mudança garantiu uma redução de 40% no valor do IPTU. A partir do momento que você terceiriza isso, que você contrata uma empresa terceirizada, você entra com um processo junto à prefeitura, é claro, todo um processo de liberação, e aí sim, você retira do IPTU esses 40%. Segundo essa bióloga, o impacto vai muito além da economia. O maior benefício é a mudança na atitude dos moradores. Através das conscientização, a gente desperta os olhares e curiosidades dos moradores para entender qual é o produto que ele está consumindo, da onde que vem, e aqui ele tem a certeza de onde que ele está indo. 1 tonelada de papel reciclado, você evita o corte de 33 árvores. 100 toneladas de plástico reciclado, você evita a extração de 1 tonelada de petróleo. Outra medida adotada no condomínio foi a contratação de uma cooperativa de créditos de energia elétrica. Uma economia de mais de R$900 na conta. Existem empresas que produzem energia, né? Então eles produzem energia através de usinas termotécnicas, usinas eólicas, né? E essa energia eles distribuem para a rede da Copel. O que acontece? Esses créditos que eles recebem, eles têm que destinar às empresas. Então, grandes empresas varejistas, redes de fast food utilizam. E agora o mercado se voltou para condomínios. Então, em média, a gente consegue utilizar esses créditos nos condomínios e ter uma redução entre 10% a 15% por mês. Ou seja, ao longo de um ano, é como se eu economizasse um mês de fatura de todo o condomínio. Hoje, o condomínio tem cerca de 200 moradores. O Guilherme é um deles. E a diferença que ele sentiu não foi só financeira. Eu antes tinha uma visão muito simplista do que era lixo, do que era resíduo, ou era reciclável ou orgânico, e eles, deram para nós essa educação que tem mais classes do que essas. No dia a dia, a nossa organização ficou mais mecânica, mais simples e mais, eu diria até mais organizada. Essas medidas podem até parecer muito novas, mas uma coisa é certa, em algum momento todos terão que se adaptar pelo bem do meio ambiente. O mercado tem sentido a necessidade de inovar, é buscar alternativas para redução de custos de forma sustentável, sem que a gente possa perder empregos, Você vê que simples que é. Se a gente só se preocupar, ele falou ali praticamente de uma única ação, que é a reciclagem. Então, se a gente se preocupar em separar esse lixo,
Eu jamais imaginei que isso poderia dar algum crédito para o condomínio, até redução de 40% do IPTU. Então, por isso que você está aqui na Rede Evangelizar para aprender mais sobre essas coisas e isso vai acabar ajudando o teu bolso e o meio ambiente ainda. Então fique com a gente que já já eu volto, eu vou para um intervalo e eu já estou aqui no estúdio com o doutor James Marins. Ele é advogado e presidente do Instituto Legado e nós vamos falar sobre empreendedorismo social. Volte comigo. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão. Ao vivo para todo o Brasil, também no YouTube TV Evangelizar Oficial. Você já ouviu falar sobre empreendedorismo social? Eu vou aprender hoje com o Dr. James Marins, que é advogado, presidente e cofundador do Instituto Legado, que tem esse importante trabalho sobre empreendedorismo social. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Carol, tudo bem? É um grande prazer estar com você aqui no A Vida em Foco. Obrigada, viu? Vamos começar pela definição do que é o empreendedorismo social? Carol, o empreendedorismo social é a evolução do empreendedorismo. Nossa! Nós precisamos perceber que o empreendedorismo, na forma como ele foi concebido, era um empreendedorismo muito egoísta. As pessoas empreendiam para ganhar dinheiro para si mesmas. Hoje o empreendedorismo está sendo visto como um modelo que permite que você, ao mesmo tempo que você ganhe dinheiro, você também esteja pensando nos resultados positivos da sua ação econômica, do seu negócio, para a sociedade, tanto do ponto de vista dos resultados positivos sociais, quanto do ponto de vista dos bons resultados ambientais também. Então hoje nós não podemos mais compreender os negócios, o empreendedorismo como neutros, como negócios que não se preocupam com o impacto social e o impacto socioambiental que geram. Então seria aquela ideia de, eu não posso simplesmente pensar no lucro, em tirar o lucro de um negócio, se esse lucro for me causar uma destruição do meio ambiente, uma destruição social. É isso? É colocar tudo na mesma cadeia. Isso, não é qualquer lucro que está sendo aceito hoje em dia. E quando eu digo hoje em dia, é porque isso é um movimento mundial. Sim. Isso está acontecendo em grandes instituições, inclusive financeiras de todo mundo, grandes investidores, grandes fóruns econômicos que dizem, olha, nós estamos querendo investir em negócios que se preocupam com o resultado, com o impacto positivo para a sociedade, não apenas com o dinheiro. Então, como o lucro é obtido, importa. Interessante. Então, como os investidores estão definindo para onde vai esse dinheiro, está tendo uma onda de impacto sobre o empreendedorismo. Exatamente, você matou a charada, porque o que acontece? O mundo gira em função de quem azeita a economia, que são os financiadores dos negócios. E os grandes financiadores internacionais estão observando isso. É o que se chama em inglês de ESG, Environmental, Social and Governance, que significa meio ambiente, social e governança, ou seja, como é que você cuida do meio ambiente e do social quando você está produzindo, quando você está prestando serviços, quando você está desenvolvendo uma atividade econômica, inclusive de caráter financeiro. Que interessante. E eu posso te perguntar, como que foi, eu sei que não é um movimento que acontece do dia para a noite, né? Mas assim, o que é que está empurrando, que está forçando essa mudança no teu ponto de vista? São diversos fatores, Carol. O primeiro deles é o fator ambiental. Desde 1989, com o relatório da ONU chamado Nosso Futuro Comum, começou a haver a aquisição de uma nova solidariedade mundial, que é a solidariedade pelo meio ambiente. Por que solidariedade pelo meio ambiente? Porque nós descobrimos que nós estamos todos no mesmo planeta, que o que acontece na Amazônia impacta na China, que o que acontece na Austrália impacta na Europa, nos Estados Unidos, que o planeta, o nosso ecossistema global, ele é interdependente entre todos os países. Quando nós percebemos que nós estamos levando esta nossa pequena nave Terra para uma colisão do ponto de vista ambiental, nós adquirimos essa solidariedade. Passou-se então a
criar novos modelos de negócios que incluíam a preocupação ambiental nesses negócios, que é o que os economistas chamam tecnicamente de externalidades. Para os economistas ortodoxos, externalidades é o impacto social negativo, tanto econômico como ambiental, como social, que a sua atividade econômica causa. Se você traz essas externalidades para dentro do teu negócio, você muda a forma como você cria o seu negócio e gerencia o seu negócio. Além disso, também, a crise econômica de 2008 foi um fator catalisador muito importante. A questão geracional é muito importante, porque você sabe disso. A geração Y, que é uma geração mais nova, tem uma preocupação ambiental muito grande. E agora, a Covid também é uma aceleradora desse futuro. Há mais percepção hoje para o impacto dos problemas econômicos e ambientais do mundo. Nossa. A Covid hoje é como se a gente estivesse vivendo um mundo distópico, um mundo todo errado, em que as coisas param de funcionar, a economia para de funcionar, em 2050, por exemplo. Só que a gente está vendo um aperitivo disso hoje. Isso chama a atenção das pessoas para o que está acontecendo de errado no mundo, e a economia precisa corrigir esses rumos, né? Se for ver, uma coisa boa, né? Uma coisa boa. É a males que vem para bem. E me fala um pouco agora do Instituto Legado. Pois é, o Instituto Legado nasceu justamente para ampliar esta ideia do empreendedorismo social, que é uma ideia muito nova, é lá de 1998, de 2000, que nasceu esse conceito de empreendedorismo social. E o Instituto Legado nasceu, Carol, porque no nosso escritório nós tínhamos essas ações que muitas empresas fazem, do tipo, eu levo uns ovos de Páscoa para as criancinhas na época da Páscoa, eu levo presentinhos de Natal no asilo, e a ação dura 2 horas e nunca mais as pessoas se preocupam. Só para marketing. Eu me sentia constrangido com isso, Carol. E se a gente recebe tanto da sociedade, de que forma a gente pode devolver para essa sociedade? Porque tem muita gente que eu chamo de cidadão minimalista, que diz assim, não, basta eu trabalhar, gerar emprego, pagar meus impostos. Não, peraí, gente, isso é o mínimo do mínimo. Isso é abaixo do mínimo. Nós precisamos assumir uma posição mais ativa na sociedade quando se trata de melhorar o mundo no qual nós vivemos, o entorno no qual nós vivemos. Então, nós usamos toda a nossa experiência em consultoria empresarial, em educação também, sou professor universitário, para criar esse programa chamado Projeto Legado, no qual nós já capacitamos gratuitamente mais de 200 iniciativas de impacto social e socioambiental, que podem ser ONGs, podem ser negócios, podem ser projetos que não estão nem formalizados, mas que estão gerando impacto. E o nosso propósito é aumentar o impacto social de todas essas iniciativas através das metodologias e do mindset, do modo de ver, do quadro mental do empreendedorismo social, do empreendedor social. E aí a gente criou, inclusive, um conceito chamado filantropia empreendedora, que é muito bacana, porque normalmente os gestores de filantropia, eles são muito cautelosos, porque eles estão trabalhando com dinheiros de terceiros. A gente incentiva, não que eles não sejam cautelosos, mas que eles usem novas metodologias para ampliar o impacto das suas ações. Então, um pouquinho mais de risco controlado. Um pouquinho mais de risco e metodologias de expansão de impacto, que às vezes não precisa nem assumir risco, mas estar aberto para as inovações, estar aberto para a percepção de como tecnologias inovadoras ou negócios inovadores, serviços inovadores podem transformar aquilo que você faz em algo muito mais impactante, no bom sentido, para a sociedade. E como que os projetos, as ONGs, os empresários, os empreendedores chegam até o Instituto Legado? Então, como nós não tínhamos como atender a todos, né, nós fazemos um edital anual. Então, esse ano nós tivemos mais de 800 editais baixados no país inteiro, nos 27 estados. Tivemos inscrições aprovadas de 14 estados e estamos rodando o Projeto Legado. No final, quem é selecionado, são só 30 que são selecionados, no final do projeto, que é de 6 meses, concorre a um prêmio em dinheiro e a uma exposição nacional que a gente gera para essa iniciativa. Que legal! Então, a gente
propõe que estas iniciativas de impacto, elas criem o melhor projeto de expansão, de crescimento do seu impacto através dessas metodologias que nós Que legal. Tem criamos. alguma assim que você lembra de cabeça? Alguma iniciativa que marcou? Tem várias. Vou te dar um exemplo. A Badu Design, por exemplo. Badu Design é uma moça, uma designer fantástica, que quando chegou no Instituto Legado, ela estava ajudando 2 senhoras a trabalhar com tecidos vindos de tecidos que não eram mais utilizados para fazer encapamento de cadernos. Ela criou uma metodologia e 2 anos depois ela já estava capacitando 600 mulheres para criarem sua própria renda. Nossa, que então, legal. É um salto assim muito grande. É um negócio social que chama-se Badu Design. Pra você ter uma ideia da força disso, negócio social, das 160 inscrições desse ano, 80 iniciativas do Brasil inteiro se declaravam como negócios sociais. Nossa, que então, legal. Já é uma outra forma de enxergar um outro pensamento como é que mesmo. eu posso ajudar. Eu vou muito nesses projetos de startups, eu dou mentoria para startups, participo de um projeto internacional chamado Founder Institute, que tem aqui em Curitiba. E eu estava falando sobre empreendedorismo social para essa rapaziada de startup, né? Que quer criar negócios e crescer rápido e ganhar muito dinheiro. Eu sempre falo que ganhar dinheiro é legal, mas desde que você cause impacto positivo. Que você pode ganhar dinheiro e fazer o bem ao mesmo tempo. Claro, isso é o ideal, né? O rapaz me perguntou assim, mas doutor James, não é feio ganhar dinheiro para resolver problema social? Não, querido. Feio é ganhar dinheiro para causar problema social. Não mentalidade mesmo. Né? Que legal. É muito Me disso. fala um pouco desse livro aqui, ó. A Era do Impacto. O movimento transformador massivo da liberdade, das novas economias, dos empreendedores sociais e da consciência da humanidade. Tá Adorei. Tudo muito interligado. Gostou? Presente para todos vocês aqui do Obrigada. seu programa. Espero Vamos que ler. gostem. Então, ele conta muito dessa trajetória e é um livro que mostra também que existe um movimento mundial nesse sentido. Então, quando eu digo a Era do Impacto, eu estou propondo uma nova ética nos negócios, onde a preocupação com o impacto social e socioambiental positivo passa a ser uma constante. Passa a ser parte do método, Passa né? a ser parte. E eu digo que isso decorre da nossa liberdade, nós estamos na melhor oportunidade da humanidade. Isso é uma das coisas que eu explico no livro, para realizar essa transformação positiva. Porque pela primeira vez nós estamos com uma geração disposta a fazer isso, com uma tecnologia que nos permite participar disso, e nós podemos angariar milhões e milhões de pessoas que podem atuar na sociedade, gerando impacto positivo através dos negócios. Sim, com certeza. Porque hoje nós vivemos numa sociedade inegavelmente de mercado capitalista. Só que da forma como este mercado era desenhado anteriormente, eles acreditavam, os economistas ortodoxos, que a soma de muitos egoísmos gera uma grande solidariedade. Não. É claro que não. Não dá. Não funciona, dá certo essa nós soma, descobrimos né? o que deu. Eu fiz um cálculo no começo dessa pandemia, que é o seguinte: se todos os países do planeta Terra hoje reduzissem pela metade os seus orçamentos destinados para a compra de armamentos e para os seus exércitos, nós resolveríamos todo o problema de fome e miséria no mundo. Nossa. E então, a gente nem está vivendo uma guerra, nem estamos numa guerra mundial, pensa. Não estamos, nós já tivemos 2 guerras mundiais. E ainda tem Precisamos tanto aprender investimento com isso, né? Então nós temos as ferramentas hoje, nós temos produção de alimentos, nós temos capacidade de gerar educação massivamente. Nós mostramos com a pandemia que nós conseguimos administrar problemas sanitários e saúde massivamente, uma organização global. E nós temos todas essas condições, mas nós não usamos toda essa nossa capacidade transformadora na direção correta. Muito legal. E nesse teu site, institutolegado.org, as pessoas também podem se inscrever por lá? Isso, Brasil tem muitas inteiro. informações lá. Nós temos cursos de pós-graduação também, tanto presenciais como em EAD, para quem se interessa pelo tema. São cursos com uma pegada muito prática que a pessoa pode aprender como transformar o seu negócio ou como criar um negócio de impacto a partir dessas instruções. E o que a gente costuma dizer, Carol, que eu acho muito bacana, é que não é a diferença entre o empreendedor e o empreendedor social, é que o empreendedor social sabe para onde o mundo tem que ir. E ele usa essa sua capacidade empreendedora para isso.
Que legal. Muito obrigada pela tua vinda aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos ver agora a nossa receita de bolo de pote de brigadeiro que você até pode aprender para vender. Vamos ver. Olá, pessoal do Divina Receita, tudo bem com vocês? Eu me chamo Val. Eu me chamo Pri, nós somos da Bolinho de Bolo e viemos trazer para vocês uma receita de bolo no pote de brigadeiro. Então vamos aos ingredientes? Primeiro, a massa de chocolate. O que nós vamos usar hoje? Vamos usar 6 ovos, açúcar, 1,5 xícaras, 2,5 xícaras de trigo, 2 xícaras de achocolatado em pó, 3/4 de óleo, 1,5 xícaras de água fervendo e 1 colher de sopa de fermento. Então vamos lá. O trigo, vamos colocando. Depois em seguida a gente já coloca o açúcar e também o achocolatado em pó. Colocamos todos os ingredientes secos primeiro e vamos dar uma misturada neles para ficar bem homogênea depois a massa. Tá vendo? Tá bem misturadinho. Agora nós vamos colocar os ingredientes molhados. Ó, aqui vai os 6 ovos. Em seguida, vamos colocar o óleo. Nessa etapa, a gente vai dar mais uma mexida na massa. Bom, agora a gente vai acrescentar a água fervendo. Essa massa também, ela, depois que você misturar bem, você vai ver que ela não é uma massa que vai ficar dura, ela fica molenga mesmo, mas é o jeito dela, tá? Aqui vai 1 colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos colocar numa forma. Aqui a gente colocou papel manteiga, mas você pode untar a forma com óleo ou margarina. Vamos lá? Ó, pessoal, ela fica bem líquida mesmo, é normal. Não se preocupe que a receita não está errada, tá? Depois você vai ver que ela vai crescer, vai ficar uma massa bem bonita. Leva ao forno. Agora vamos ao recheio. Primeiro os ingredientes: 600 ml de leite, 1 lata de leite condensado, 50 gramas de chocolate ao leite e 50 gramas de chocolate meio amargo, 1 colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 caixa de creme de leite. A gente vai misturar tudo na panela, primeiro os ingredientes fora o creme de leite. Por que não o creme de leite? É muito fácil dele talhar. Já vou diluir aqui primeiro o amido de milho. Colocar o leite condensado. Chocolate. E agora a margarina. Eu vou levar essa mistura ao fogo médio, tá? Mais ou menos uns 15 minutos, até você mexer e você ver que o fundo da panela, o recheio não tá ficando. Depois de pronto, o recheio ele fica nessa consistência, olha. E eu misturo o creme de leite depois, olha como ele fica na consistência bonita. Fazemos assim, ó. Esfarela o bolo. A gente esfarela ele. E se ele não tiver bem descansadinho, bem frio, ele não vai fazer isso aqui. Ele acaba grudando, acaba ficando tudo muito junto. Então é interessante você usar ele de um dia para o outro, tá? Então vamos começar a montagem? Então, a gente usa potinhos de 250 ml, tá? Tem gente que usa menor e a gente usa esse aqui. Então, vamos lá? No fundo, por que é importante essa consistência? Bem por causa disso aqui, ó. Você vai colocar aqui e vai levando, batendo com a colher assim, ó. E vai trabalhando o potinho, ó. Tá vendo? Até ele dar uma leve forradinha no fundo. Agora a gente vai colocar uma camada do bolo. Ó,
Essa é a altura que a gente deixa. E agora a gente vai molhar só com leite. Não tem açúcar, não tem nada aqui. E aí a gente vai colocar a segunda camada de brigadeiro. Aí nós colocamos uma colher generosa, tá? Aí a gente vai com a segunda camada de bolo. É importante você saber que essa 250 ml vai bastante bolo. Então o cliente fica bem satisfeito, ó. Aí a gente dá uma segunda molhadinha nessa camada que a gente colocou. Então a gente vai colocar o creme de brigadeiro aqui. Essa receita, ela dá aproximadamente 15 a 20 bolos. O recheio, ele dá aproximadamente para 15 bolos. A massa, ela rende um pouco mais. Vou colocar agora o granulado. Esse é o nosso bolinho de pote de brigadeiro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de bolinho no pote de brigadeiro. Viu? Ó, que delícia para você fazer, já começar a vender nas vizinhanças, para as amigas no WhatsApp ali, ó. Faz o teste, que eu tô te falando que isso daí, esse negócio de bolo no pote dá dinheiro, viu? Tô te falando, escuta o que eu tô falando. Agora eu vou para um intervalo rápido. Na volta, você já ouviu falar sobre a naturoterapia? Nós vamos falar com um naturoterapeuta hoje. Vou perguntar para ele o que é isso, tá? E ele vai explicar pra gente como que a gente higieniza os alimentos, porque a forma correta de higienizá-los e guardá-los faz muita diferença. Então, volte comigo. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco, seu programa que traz... Nossa, eu estou engasgando um monte hoje, né? Acho que minha língua está lenta. Seu programa que traz muita informação com credibilidade, muita variedade todas as tardes, comigo, Carol Tormena. E agora nós vamos falar sobre... eu vou ler a palavra aqui para não falar de novo errado. Naturoterapia. Naturoterapia. E o Benjamin Batista da Cunha é naturoterapeuta. Isso é um mesmo. trava-língua isso. Por isso que minha língua está assim enroscada hoje. É isso mesmo, Carol. É um prazer estar aqui com você, aqui na TV Evangelizar. Eu que agradeço. Já conhecia, já estive uma vez aqui, né? Ah, que bom. Tu é da casa já. Então eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Que bom, que bom. Me conta, antes da gente ir para as frutas, né? Que você está vendo que a gente está aqui com algumas frutas, verduras ali, legumes. Me fala o que é a naturoterapia? Naturoterapia ou naturoterapeuta, né? Uhum. É que trata as doenças, tanto de origem emocional, quanto de origem física, né? Através da alimentação. Nossa! As pessoas, às vezes, elas desconhecem, mas a cozinha dela pode ser transformada numa farmácia. Nossa, que legal! Já gostei. Tudo vem da cozinha. A saúde Pensa. vem da cozinha, olha. Uhum. Eu até tive um quadro uma vez que falava, saúde vem da cozinha. Por quê? Porque tudo vem da cozinha. Assim como as doenças vêm da cozinha também, né? Tá. Então você trouxe esses alimentos hoje, você selecionou, teve um motivo para trazer esses que estão aqui? Olha, cada um desses tem umas funções muito importantes. Eu achei importante dar primeiro impacto, né? Falar sobre alguns. Por exemplo, nós temos o limão, o morango, o alho, né? O alho, olha, é uma das coisas que não pode faltar em nossas casas. Por exemplo, alho com limão. Que combinação perfeita para combater uma doença que ataca muito agora no inverno, que é a hipertensão arterial. Ah, é mesmo? Que é a pressão alta, né? Pressão alta, Pressão alta. No inverno, as pessoas têm tendência a levantar o nível de pressão das pessoas. Então, é muito importante elas ficarem atentas, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não sentem sintomas. Tem pessoas que já sentem os sintomas, né? Esses dias, uma pessoa me ligou, falou... Ele é até um radialista, né? Ele falou, olha, eu tenho que narrar um jogo e eu estou mal. Ele falou assim, né? A minha pressão está 15/11. Nossa. O que eu faço? Vou correndo, eu falei para ele, demora 30 minutos pelo menos. Eu falei, espreme 3 dentes de alhos, coloca num copo com água. Espreme batido lá naquele moedor lá? Soca, né? Tá. E espreme um limão junto. Limão inteiro e mistura. 200 ml de água, 3 dentes de alho e um limão inteiro. E toma. Dali 25 minutos ele me retornou. Até eu ia ligar para ele, ele já me ligou. Falou, olha, minha pressão normalizou. Nossa, que legal. Isso pode acontecer à noite, né, Carol? Pode. Às vezes à noite a pessoa acordar com uma pressão na cabeça, né? Alguma coisa e tal.
faça o alho com limão. Olha só, que dica, hein? Que todo mundo anotou tem em casa. Essa dica aí? Anotou? Mas assim, o alho, do jeito que a gente consome no dia a dia ali para tempero, ele também tem a sua função? Ele tem as suas propriedades, suas funções, né? Mas quando a gente acaba aquecendo ele, a gente perde. Às vezes 30%, 70% das propriedades. Então, para um caso específico igual esse, de pressão alta, tem que ser o alho cru. Com o limãozinho e a água. Com o limão e a água. Quente, né? Isso, quente. Não, pode ser frio. Pode ser frio? Perdão. Pode ser frio. Pode ser frio, água fria mesmo. Água fria mesmo. Né? Tá. Então, a cebola, olha. Cebola. Já que eu estou falando do limão junto, né? Vou falar combinação também que não pode faltar. E é uma das doenças que mata mais de 200 mil pessoas no Brasil por ano, viu? Qual doença? A diabetes. Nossa, a cebola também ajuda. A cebola, ela tem uma insulina chamada glucoquinina. Para baixar a glicose não tem coisa melhor. Nossa. Natural, em casa, né? Eu trabalho 30 anos e uma das coisas que baixa instantaneamente a glicose da pessoa é a cebola com o limão. Também com limão. 2 colheres de suco de cebola num copo de 200 ml de água. Suco de cebola significa que tem que bater ele ralada. Só ralar. Passa num ralador comum de cozinha. Daí você põe numa peneira, espreme com uma colher para sair bem o caldinho e coloca numa xícara ou num copo com 200 ml de água. Espreme o limão e toma na hora. Pode tomar até 3 vezes por dia, olha. Para baixar a glicose. É um alimento e é um remédio. Sim, né, com certeza. Casa, né? Olha só, então, que bom. Tudo aqui tem uma utilidade, Carol. Tá. A batata também? A batata. A batata, ela é meio mal falada, né? Mas por isso que eu já quero saber. A batata, Carol, ela é muito boa para acalmar um problema que 55% da população mundial sofre. De estômago. Tá brincando. Estômago, tipo queimação? Queimação, né? Azia, gastrite. Batata. Até úlcera mesmo. É batata mesmo. Nossa, é batata. É batata pra úlcera, entendeu? Passa ela num ralador comum de cozinha, né? Tá. Espreme ela e toma o suco imediatamente. Ela refresca, ela neutraliza. Mas dá pra bater no liquidificador também ou não? Que dela vai ficar uma papa, né? Vai colocar água daí. Tem que ser raladinha e espremida. Olha, em caso de queimação... você apenas pode tirar um pedacinho de batata e mastigar. Crua. E joga o bagaço fora. Ela alivia instantaneamente a queimação no estômago. Nossa, que interessante. Uma coisa tão fácil, simples, né? Então, olha, Carol, tudo isso daqui tem uma utilidade, né? O morango, por exemplo, olha. A fruta dos artríticos, dos reumáticos. Comer o morango. Morango, a maçã também, ela tem uma fibra, né? Ela é muito rica em pectina. Ela é boa para normalizar também, baixar a glicose. Mas a maçã, ela é muito boa para as pessoas que têm doenças cardíacas. Também? Comer maçã. Isso aqui, os americanos dizem que uma maçã por dia é um dia mais de vida, né? Isso mesmo. Estão certos, viu? A banana, olha, não queria uma coisa que às vezes tem muitas mulheres que estão assistindo você, né? Tem bastante mulheres, né? Tem. É uma pomada para queimaduras, Carol. Se você, às vezes, fazendo o alimento com pressa, né? Acabou pegando alguma coisa quente ou encostou a mão. Põe banana. Amassa a banana e coloca em cima. Olha. Ou raspa a parte de dentro da casca. Ela é cicatrizante, não é? Ela é cicatrizante. Dá pra pôr espinha também, não dá? Para espinha. Viu? Ela é boa também para rejuvenescer a pele. Olha. Passar ela, né? Mas aí eu tenho dó. Sabia que eu tenho dó de pegar alimento comer, né? E passar, eu prefiro comer. Mas a banana, para queimaduras, até queimadura do sol, as pessoas se queimam demais, estão vendo. Tá começando a querer sair bolha, amassa a banana e coloca ela. Olha. Pomada por excelência para utilizar. Tá. Então, tudo isso as pessoas têm em casa e às vezes não sabem. Sim. E tem muitos outros alimentos, né? Tudo que nós temos em casa de alimentos à base de frutas, verduras, né? Eles funcionam como remédios. Só que as pessoas têm que usar no dia a dia. Então, até foi feito um trabalho na Espanha que diz que morre por ano 17 milhões de pessoas por não ter na sua mesa frutas, verduras e cereais. Olha só. Já pensou, né? A gente é muito abençoado aqui no Brasil. Abençoado. Né? E as doenças que mais matam são o câncer, a diabetes,
e o câncer. O câncer, a diabetes e as doenças da circulação. Então, a gente tem 5 minutos agora. Mas vamos usar esses minutos finais para mostrar como que higieniza. Porque, por exemplo, morango, se eu chegar em casa e lavar, amanhã já era. O morango, ele deve ser higienizado na hora que for comer. Só na hora de comer. Só na hora de comer. Então fechou, tá. Então, outra coisa, olha, o ideal, existe assim, vários processos para higienizar. Existe uma maneira rápida, né? Que passa na água? Você passa na água, né? Mas não tira nada essa, né? Não. Essa é a maneira mais comum de utilizar. Psicologicamente tira bastante, né? Isso. Sim, alivia a consciência. Alivia a consciência. Agora, existe uma maneira também que você pode colocar ela no bicarbonato de sódio. Né? Mas e no vinagre? Tenho... No vinagre ajuda também. Não tira, mas 90% mais ou menos. 90%, né? Agora, o ideal mesmo era você fazer com... Água sanitária? Água sanitária. Mas e depois? Ele não impregna ali para a gente consumir? Não, você passa no vinagre, por exemplo. Só para tirar. E debaixo da água, né? Isso, em 15 minutos, você pode deixar ele... Pode ficar quase como 100% livre de bactérias, de vírus, de germes e tal, né? Isso seria na água sanitária. Você pega uma colher para 1 litro d'água. Tá. Uma colher de sopa para 1 litro d'água. Uma colher de sopa, tá. Deixa 15 minutos. Agora, se você, Carol, tiver mais tempo, daí você pode fazer todo esse processo. Passa na água sanitária. Depois pode passar no bicarbonato de sódio. Né? E depois passar ainda no vinagre. Depois na água, daí você tem pronto. Agora, uma das coisas que é muito importante é você levar para a geladeira. Existe uma ideia muito errada da maneira de conservar os alimentos. Por exemplo, você comprou o morango. Então, o ideal era você tirar aquele plástico que ele vem e colocar um plástico novo, virgem. E daí coloca na geladeira. Limpo não, né? Limpar só na hora de comer. Só na hora de comer. Tá. No caso da maçã, outras frutas, o morango tem que ser só na hora mesmo porque senão senão ele vai estragar. Agora, as outras frutas e saladas mesmo, né? Os verdes e tal, você coloca ele 2 horas dentro da geladeira num plástico novo que você usou dentro da sua casa. Daí você tira da geladeira, daí você vai fazer a higienização. Com a água sanitária, com bicarbonato de sódio, né? E com vinagre. Daí depois você lava na água corrente, daí está pronto para você ingerir. Porque agora todo esse processo demora um pouquinho, né? Sim. Então o importante é você já manter os legumes, né? As saladas e tal, já higienizado. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu até gosto de salada, mas não como porque não tenho tempo. Né? Para lavar, né? Então o importante é que as pessoas, né? Elas fizessem quando tem tempo, já aproveitassem, né? Já higienizassem, deixassem tudo prontinho. Sim. Porque daí já na hora de comer já facilita, né? Já estimula. É necessário, por exemplo, que a gente ingere diariamente as frutas, as verduras e os cereais. Para que a gente possa vencer o diabetes, as doenças do coração, né? Que é a hipertensão, e vencer o câncer. Só que tem que ter diariamente. Não adianta eu comer uma vez na semana. Todo dia tem que ter um pouquinho de alguma coisa. Carol, todo dia precisamos ingerir isso daí. Que legal. Bom, o professor Benjamin Cunha tem um canal no YouTube onde ele fala dessas dicas que você pode ir lá e assistir. Ele que é terapeuta, naturoterapeuta e vai te ajudar com essas dicas. Muito obrigada, tá? Eu preciso encerrar o programa agora, porque já estamos ao final, mas espero que você tenha gostado de todas as dicas aqui. Amanhã eu volto no mesmo horário, amanhã é terça-feira. Eu preciso sempre fazer o raciocínio mental aqui. Amanhã é terça-feira, eu volto às 3h30 da tarde com muito mais informação e variedades para você. Fica com Deus. Até!